Bom dia, galerinha do segundo, tudo bem com vocês? Vamos lá, vou começar capítulo 6 da apostila de vocês, determinação da geometria molecular. Gente, essa parte de geometria molecular é extremamente importante, é bem tranquila, bem fácil se vocês entenderem, conseguirem decorar a tabelinha, tá? Tem uma tabelinha para isso, é bem simples se vocês conseguirem decorar a tabela, mas o grande problema é que a gente vai ter que relembrar alguns conceitos das aulas que a gente viu lá na apostila do primeiro colegial, a parte de ligações covalentes, tá? Para relembrar isso, eu vou deixar para vocês um outro link, uma outra aulinha de ligação covalente que eu passei para o primeiro colegial, caso vocês tenham alguma dúvida, ok? Então vamos lá, vamos começar. Então, como que a gente vê a geometria da molécula, a geometria molecular? Nós vamos trabalhar um conceito chamado teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, ou simplesmente teoria da repulsão dos elétrons da camada de valência. O que é isso, gente? O nome já diz, tá? A teoria sobre a repulsão que os elétrons sofrem. Os elétrons são negativos, então eles sofrem repulsão, e essa repulsão faz com que forme diferentes geometrias moleculares. O ideal seria ver de perto como funcionam essas geometrias, mas eu vou precisar de vocês agora que vocês tenham uma visão 3D, uma visão em 3 dimensões, imaginando como funcionam as geometrias de acordo com o que a gente passar para vocês aqui, tá bom? Então o que a gente precisa? Primeiro a gente precisa lembrar, para determinar uma geometria, lembrar alguns conceitos. Primeiro conceito, as ligações químicas de uma molécula são compartilhamento de elétrons, ou seja, cada ligação química representa um par de elétrons chamados elétrons ligantes, os elétrons que participam dessa reação, ok? Estou dizendo aí que cada ligação química, cada pauzinho que a gente fez na química orgânica, aí cada risquinho entre dois átomos, representa uma ligação química, ou seja, um parzinho de elétrons. Os elétrons são negativos, portanto sofrem repulsão entre eles, inclusive os da ligação. Então toda ligação química, como ela é formada por elétrons, as ligações sofrem repulsão entre elas, ficando o mais distante possível um dos outros. Presta atenção, imagine dois elétrons ligados, duas ligações químicas. Vamos imaginar duas ligações químicas. Uma para a direita e uma para a esquerda. Qual vai ser a maior distância entre as ligações? É ficar a 180 graus, ficar o mais longe uma da outra. É isso que vai acontecer, tá bom? Então aí a gente vai ver as geometrias formadas. Informação que é importante lembrar, galerinha, é o número de elétrons na camada de valência em cada átomo que participa da ligação química covalente, ou seja, dos ametais, tá? Olha lá, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, o nitrogênio e o fósforo, que estão na família nitrogênio, tem 5, o oxigênio e o enxofre, que estão na mesma família, 6 elétrons na camada de valência, e o flúor, 7 elétrons na camada de valência. Lembrando que a teoria da estabilidade, lá quando a gente viu ligações covalentes, era a regra do octeto, ou seja, os átomos todos querem chegar a 8 elétrons para se estabilizar. Só uma exceção, o hidrogênio, que tem 1 elétron na camada de valência, ele quer chegar a apenas 2. 2 para ele é suficiente, ok? Por fim, devemos relembrar a aula de ligação covalente, para relembrarmos como as moléculas são formadas. Por isso eu vou deixar uma aulinha aí para vocês também, tá? Vou pôr o slide junto, né? Vou pôr junto com o link dessa aula, vou pôr o link da aula de ligação covalente também, tá bom? Por exemplo, a água, olha lá como que ela é formada, a água. Essa é a forma da água, como a gente viu ligação covalente. O oxigênio, as bolinhas representam os elétrons, as bolinhas pretas, os elétrons do oxigênio. Ele se liga ao hidrogênio, que tem 1, o oxigênio tem 6, veja que tem 6 elétrons ao redor dele, ele se liga com o hidrogênio, que tem 1, cada parzinho forma uma ligação química. Mesma coisa o CO2, tudo bem? Ó, presta atenção, esses elétrons do oxigênio que não participaram da ligação, a gente chama eles de elétrons não ligantes. Os que participaram da ligação, elétrons ligantes, certo? Os dois são chamados de, tanto os ligantes quanto não ligantes, são chamados de pares de elétron estereoativos. Certo? Aqui nós temos o CO2 também, da mesma forma, tá, gente? Então, cada bolinha preta representa o átomo de carbono, cada bolinha vermelha representa o oxigênio. Lembrando que na ligação de covalente, não importa só os elétrons que participam da ligação, mas também os elétrons não ligantes, que tem que ser representado. Essas fórmulas chamadas de fórmulas de Lewis com as bolinhas, tá bom? Continuando, gente, todos os elétrons, seja ligantes ou não, sofrem repulsão entre si, formando as diferentes geometrias possíveis,
certo? Então nós temos aqui o exemplo da água, ó, e do gás carbônico. Os ligantes ou não, aqui na água vocês estão vendo que tanto os elétrons ligantes quanto os não ligantes sofrem repulsão entre si, formando uma angulação menor que 109 graus. No caso dos elétrons ligantes e não ligantes do carbono, é sempre importante olhar para o átomo central, que nesse caso aí do CO2 é o carbono, tá? E aí a gente vê que os elétrons ligantes do CO2, o máximo de distância possível entre eles é 180 graus. Ah, professor, mas por que a água fica um pouco mais perto, enquanto do gás carbônico fica um pouco mais longe? A gente vai ver daqui a pouco, tá? Todos os pares de elétrons compostos são chamados elétrons estereoativos. Foi o que eu falei agora há pouco, beleza? Agora sim, vamos trabalhar geometria molecular. A apostila de vocês trabalha de um jeito com geometria molecular e eu trabalho de outro jeito com geometria molecular, tá, gente? Então nós vamos trabalhar das duas formas, com o jeito que eu faço e com o jeito que a apostila faz com vocês. Na hora que a gente chegar no exercício, aí a gente vai ver o jeito que a apostila trabalha com vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar geometria molecular da maneira mais simples possível. É assim, ó, trabalhando com essa tabela. Nessa tabelinha que tem aí, nós temos algumas colunas. A primeira coluna é o número de átomos pertencentes à molécula. A segunda coluna é uma pergunta: se sobra par de elétrons no átomo central sem fazer ligação. Como assim, professor? Bom, se a gente voltar na teoria que a gente viu agora há pouco, a água vai sobrar um parzinho de elétrons sem fazer ligação química. Por quê? Porque ela faz ligação com hidrogênio, o oxigênio faz ligação com hidrogênio, faz ligação com outro hidrogênio, e ainda assim sobra elétrons sem ligar. E aí vem a terceira coluna, que é da geometria, e ali na frente o modelo geométrico. Então vamos começar. Primeira linha, número de átomos da molécula, 2 átomos. Se tem 2 átomos, não tem um central, tá bom? Então, eu nem preciso responder essa pergunta. A geometria é sempre linear, certo? Então, a gente vê aí o modelo geométrico para a geometria linear para 2 átomos. Uma observação importante. Professor, qual vai ser o átomo central? Presta atenção nessa informação que é extremamente importante, tá, gente? O átomo central é sempre aquele que faz mais ligações, ok? O átomo central é sempre aquele que faz mais ligações. Nós vimos isso lá em ligação covalente no ano passado, tá bom? Então agora com 3 moléculas, 3 átomos na molécula. Vamos lá, sobra par de elétrons? Pode ser que sim ou pode ser que não. Vamos para a primeira afirmação, que é não. Se não sobrar par de elétrons, geometria linear. Olha aí como fica o modelo geométrico na geometria linear. Ah, professor, mas e se sobrar o par de elétrons? Bom, gente, se sobrar esse par de elétrons, ele vai gerar uma repulsão naquelas ligações que estão lineares. Ó, segura as mãozinhas na frente de vocês em linha reta. Agora, imagina que vai ter uma repulsão das ligações para baixo, como se tivesse algo empurrando suas duas mãos para baixo. E vai formar aí um ângulo, por isso a gente chama de geometria angular, ok? A próxima linha, número de átomos da molécula com 4. Então, 4 átomos na molécula. A gente também tem que fazer se no átomo central sobra ou não. Caso não sobre, geometria trigonal plana. Ela é assim, ó. O modelo geométrico é totalmente plano. Essa é a geometria mais plana que tem depois que os átomos começam a crescer. Quando eles ficam maiores, essa é a geometria mais plana que tem, ok? Se sobrar par de elétrons, novamente vou empurrar essas 3 ligações um pouco para baixo, vai formar uma pirâmide, então geometria piramidal. Com 5 átomos na molécula, nunca vai sobrar par de elétrons no átomo central, pelo menos é isso que a gente está vendo no ensino médio, tá? A geometria possível é chamada tetraédrica, que é essa daí, ó. Forma-se uma angulação de 109,5 graus. Observação, tá, gente? Nesse desenho aí que vocês estão vendo, 2 das bolinhas tem que estar para frente, indo em direção para você, enquanto outras 2 bolinhas tem que estar para trás, indo na direção, entrando na apostila, entrando no slide, do jeito que a gente está vendo. Então tem 2 vindo na sua direção, 2 entrando, ok? Bom, gente, para explicar e exemplificar essa teoria que está na apostila de vocês, eu vou usar o exercício 1 da apostila de vocês. Vou explicar para vocês como que é feito. É bem simples a ideia, tá, gente? Primeiro a gente tem que entender que o exercício 1 ele vai trazer uma primeira coluna, que é o que vocês têm no exercício, ele vai pedir para vocês completarem a tabela, as outras colunas. Até a letra E é importante que vocês saibam. Depois a letra F, G e H eu vou explicar com mais calma para vocês. Mas a fórmula eletrônica, a primeira coluna, como que vocês vão fazer a fórmula eletrônica? Gente, para fazer a fórmula eletrônica tem que lembrar lá de como a gente fez a fórmula de Lewis
Fórmula eletrônica e fórmula de Lewis é a mesma coisa, lá em ligação covalente. Então vejam lá o outro vídeo, caso tenham dúvida, caso vocês não lembrem, para a gente poder dar continuidade, ok? Sabendo fazer essa fórmula eletrônica, aí a gente consegue ver as teorias para descobrir a geometria molecular pelo que a apostila explica para vocês. Como a apostila explica para vocês? Vocês precisam saber duas coisas que a apostila explica para ficar mais fácil na teoria da apostila para entender. Primeira coisa que vocês têm que entender é o que é a estereoatividade. Gente, o termo estéreo significa ambiente, região. Então, estereoatividade seria a região. Seria o seguinte, se você fizer uma bolinha ao redor das ligações, quantas regiões você pega? Então, olha o exemplo do metano. O metano tem 4 regiões, em cima, embaixo, esquerda e direita. Por isso que ele chama de 4 pares de elétrons estereoativos. São 4 regiões com elétrons. Deu para entender? Quando as regiões são juntas, como por exemplo lá na letra D, a gente tem um C-O, tá vendo? Esse C-O, essas duas ligações geram uma região só, com 4 elétrons, certo? Então tem 4 elétrons numa região. Então aí você olha ao redor do carbono, tem 3 regiões. Uma região para o hidrogênio, uma região para outro hidrogênio, uma região para o oxigênio. Isso são os pares de elétrons estereoativos. Deu para entender? E aí vocês vão fazer a seguinte pergunta. Análise, na verdade. A quantidade de elétrons estereoativos e a quantidade de elétrons ligantes. Então, olha lá na letra A. Quantas regiões tem? 4. Então, uma para cada hidrogênio. Então, tem 4 pares de elétrons estereoativos. Os 4 são ligantes? Geometria tetraédrica. A fórmula espacial é essa daí da geometria tetraédrica. Ok? Na letra B. Quantos pares de elétrons estereoativos tem? 4 regiões. Por que 4 regiões, gente? O nitrogênio tem uma região para cada hidrogênio, então uma para a direita, uma para baixo e uma para a esquerda. E em cima ele tem uma outra região com elétrons sobrando, certo? Então ele tem 4 regiões também. Se ele tem 4 regiões, só que só 3 delas têm ligação química, a gente chama de piramidal. A geometria que vai dar é piramidal. A água, mesma coisa, tá, gente? 4 regiões, ó, esquerda e baixo são as regiões ligantes, são as regiões que estão ligando com o hidrogênio, mas ele tem a região de cima com elétron sobrando e da direita sobrando elétron. Então ele tem 4 regiões, mas somente 2 ligantes. Então 4 pares de elétrons estereoativos, somente 2 pares de elétrons ligantes, geometria angular. Então tá vendo, a gente compara a quantidade de pares de elétrons estereoativos com a quantidade de elétrons ligantes, a partir daí da geometria. Professor, e outra possibilidade? Gente, uma outra possibilidade é no caso do metanal. Olha lá, ó, COOH. Ele tem 3 regiões. Uma região para o lado do hidrogênio, uma na diagonal esquerda para baixo, uma na diagonal esquerda para cima com o oxigênio. Essas 3 regiões me dão 3 pares de elétrons estereoativos. Se tiver só 3 pares de elétrons estereoativos, geometria trigonal plana. Olha o próximo, gás carbônico, tem 2 regiões, uma para a direita e uma para a esquerda. Ah, mas tem um monte de elétrons, não importa. O que importa é o átomo central e ver quantas regiões ele tem de ligação. Uma para a direita, uma para a esquerda. 2 regiões, as 2 ligantes, pares de elétrons estereoativos, 2. Fórmula espacial. Tá aí a geometria que vai me dar, a geometria linear. Ok? Próximo, acetileno. Gente, esse daí, como o carbono, como tem 2 carbonos e 2 hidrogênios, a gente não consegue fazer pela geometria que a gente viu anteriormente, tá? Esse daí a gente tem que fazer a ligação por ligação. Então, primeiro a gente vai pegar os 2 carbonos e completar as ligações dele, porque aí não tem mais um átomo central, tem 2 átomos centrais. Como que é feito, então? Vocês vão ter que fazer por tentativa e erro, tá, gente? Não tem jeito. A única forma de ter 2 carbonos e 2 hidrogênios é dessa daí. Ah, professor, mas eu já aprendi a dar nome no composto orgânico. Posso usar isso? Lógico que pode. Se tem 2 carbonos e 2 hidrogênios, o carbono faz tripla com outro carbono, com um hidrogênio para um lado, com um hidrogênio para o outro. Pares de elétrons estereoativos, agora a gente vai considerar os 2 carbonos, tá? Os 2 carbonos como sendo uma região. Então a gente vai olhar carbono por carbono. Olha lá, primeiro carbono. Uma região para a direita, uma região para a esquerda. 2 regiões. Geometria linear. Segundo carbono, uma região para a direita, uma região para a esquerda. 2 pares de elétrons estereoativos. Também linear. Vocês já perceberam que cada carbono pode dar uma geometria diferente, né? Então a gente vai ver isso daqui a pouco. Na letra G, de novo, olha lá, ó. Olha os carbonos, vamos fazer o etileno. Vocês já aprenderam como que era o etileno, ele é chamado também de eteno, tá? A letra F, o acetileno, é chamado de etino.
a letra G é chamado de eteno. A fórmula do eteno, olhando para cada carbono, ele tem 3 regiões. Então, o carbono da esquerda tem uma região para a direita, ligada a CH2, uma para cima na diagonal, ligado com hidrogênio, e uma para baixo na diagonal, ligado com hidrogênio. Geometria trigonal plana em cada carbono. Então, olha lá que cada carbono tem uma geometria trigonal plana. Tudo bem? Então, a geometria final desse composto vai ser totalmente plana. O ozônio ele tem esse monte de oxigênio com um monte de ligação química, tá? Ligações covalentes e ligações dativas. Tem 3 pares de elétrons estereoativos. A geometria dada para o ozônio é a geometria angular. Nós vimos no exercício, quando a gente tem moléculas grandes, moléculas orgânicas, nós temos que olhar cada carbono. Então, nós vamos ver como funciona a geometria molecular na química orgânica. Nós temos que analisar lá, para moléculas orgânicas, temos várias geometrias. Para determinar a geometria em cada parte da molécula, então uma mesma molécula tem várias geometrias, e para determinar a geometria em cada parte da molécula, nós vamos analisar átomo por átomo de carbono. Quando o carbono faz somente ligações simples, ele vai dar geometria tetraédrica nele. Naquele átomo de carbono, a geometria vai ser tetraédrica. Quando ele faz uma dupla, a geometria naquele átomo de carbono é plana. Então, é sempre olhando aquele átomo de carbono. Certo, gente? Átomo por átomo. Quando ele faz 2 duplas ou uma tripla, a geometria que vai dar naquele átomo de carbono é uma geometria linear. Aqui nós temos, encerrando a nossa aula, nós temos algumas outras geometrias possíveis, tá, gente? Essas outras geometrias não são tão comuns de cair no vestibular, mas são interessantes para a gente aprender. Ó, a geometria na forma gangorra. Essa forma gangorra, se a gente virar de lado, nós vamos ver que ela parece uma gangorra mesmo, tá? Se a gente virar ela de lado, parece que tem uma gangorrinha aí que a molécula fica andando para cima e para baixo. Muito importante essa geometria no ensino superior. Geometria quadruplanar ou quadrado planar. Esse quadro planar é quando a angulação entre as moléculas fica 90 graus. Professor, quando acontece isso? Quando foge da regra do octeto. Todas essas geometrias aí que a gente está vendo, elas fogem da regra do octeto. Tudo bem? Então, a quadro ou quadrado planar estaria sobrando elétrons em cima e embaixo da molécula, fazendo com que ela fique nessa forma quadrada. Pirâmide quadrada, olha lá, cuidado para não confundir com a geometria tetraédrica, tá bom, gente? Essa daí, ela tem 6 átomos, formando um quadrado embaixo e uma pontinha para cima na forma de pirâmide. Nós temos a geometria na forma T, é a mais incomum de todas de se encontrar. É muito difícil encontrar a geometria na forma T. Agora nós temos 2 aqui embaixo que são um pouco mais interessantes, que já foram cobradas em vestibular. É a geometria na forma de bipirâmide trigonal, ela forma uma pirâmide para cima, uma pirâmide para baixo. Essas 2 últimas geometrias, elas não seguem a regra do octeto, mas elas vêm como uma teoria acrescentando no nosso vestibular, tá bom? Olha como funciona a bipirâmide trigonal. Ela forma um triângulo no meio com uma ponta para cima e uma ponta para baixo. A angulação entre o triângulo é de 120 graus. E entre uma molécula e outra, entre o triângulo e a molécula de cima, o átomo de cima, desculpa, é 90 graus, formando um ângulo reto aí. É muito bonita essa geometria e é muito interessante, já que agora nós já vimos átomos de carbono fazendo mais ligações químicas do que só 4. Nós também já vimos átomos de outras moléculas chegando a fazer 6 ligações químicas, chegando a fazer 5 ligações químicas. Olha a geometria octaédrica. Essa geometria octaédrica é um átomo fazendo 6 ligações. Eu aposto, caso caia uma das geometrias diferentes, é que possa cair essa geometria octaédrica, tá? Porque, como eu disse para vocês, a gente viu lá pelo postulado de Kekulé, na nossa aula de química orgânica, que o carbono sempre faz 4 ligações, mas foi descoberto um carbono fazendo 6 ligações. Quando o carbono faz 6 ligações, só teve algumas moléculas que fez isso, é muito difícil, é quase impossível, ele forma essa geometria octaédrica lá, ó. O carbono ficaria no átomo central, ligando a 6 outros átomos, de uma maneira bem complexa, bem difícil de entender para a gente do ensino médio, mas a geometria a gente consegue entender. Olha que bonitinho. Forma as 4 ligações no meio são planares, e as 2 para cima também são planares. Então forma um quadrado no meio, uma para cima e uma para baixo. Bom, galerinha, por hoje é isso daí. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido a matéria.
Tenha uma ótima semana e qualquer dúvida é só me chamar no horário de aula, fechou? Beijão, galera, até mais!